Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro, você já sabe, não é? Nossa pílula noturna, um bate-bola do bem. Você pergunta, a gente procura responder com todo carinho, à luz do Evangelho. Você pode participar entrando no nosso site, institutonamaste.com.br. Meus amigos, tem uma pergunta aqui, muito legal, eu não vou identificar a pessoa, ela fala sobre a dificuldade de relação com pessoas idosas, especificamente com a mãe dela, que tem 80 anos. Então ela conta de todo o histórico de dificuldade de relacionamento com a mãe, e agora ela morando junto com a mãe na mesma casa, ela vê dificuldades enormes da mãe, que não colabora, que não ajuda, que não agradece, que não valoriza, e ao mesmo tempo, claro, é mãezinha dela. E aí ela fica sem saber, porque a autoestima dela está muito baixa, ela não sabe exatamente o que fazer, porque a mãe, claro, ela não vai colocar a mãe para fora e ao mesmo tempo ela está se sentindo perdida. E eu sei que essa é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo, convivendo com seus parentes, né? Se não a mãe, o pai, talvez até um outro parente, né, um pouco mais de idade, numa situação relativamente difícil, né, nesse momento existencial desafiador que é, né, o fim da existência física, né? Meus amigos, não existe caminho fácil para a gente crescer espiritualmente. Todos nós estamos ligados a pessoas através das linhas da vida, das linhas da reencarnação, por algum motivo. E sempre que um parente, né, cruza o nosso caminho por um tempo maior do que aparentemente é o normal, exigindo de nós dedicação, desvelo e cuidado, é muito provável. Eu não posso afirmar para você que é 100% dos casos, toda regra tem a sua exceção, mas é muito provável que num passado recente, talvez na existência passada ou em outras, nós tenhamos feito por onde, né, fazer por merecer, ter esse contato mais intenso. O que eu quero dizer? Muitas vezes a filha que cuida da mãe hoje, que é difícil, foi alguém que no passado ajudou a mesma mãe numa outra existência, num outro papel familiar, a se perder no meio do caminho e reencarna com esse processo de auxiliá-la no seu reencontro consigo mesmo. Então, e vice-versa, né? E vice-versa. Muitas vezes uma mãe que tem um filho difícil foi exatamente alguém que na existência passada não cuidou bem desse espírito que volta agora como filho, embora difícil, para que haja uma troca de amor. Então, ao invés da revolta e da angústia, procure sim, querida, amar a sua mãe. Por mais que ela tenha te decepcionado, que ela não fale obrigado, por mais que o histórico de vida dela tenha sido difícil, é sua mãe. Ela te deu a vida. Sem ela você não teria reencarnado, não é? Sabe, gente, por pior que seja a nossa mãe, no mínimo ela não nos abortou. No mínimo, ela nos deu o direito de viver. E do jeito dela, com as complicações que cada alma tem, cada um de nós tem, ela cuidou de você, tanto que você é uma adulta hoje. Então, se nesse momento, né, no ocaso da existência dela, a providência divina traz ela para você, cuide dela com carinho. Por mais difícil que seja no início, procure cuidar sem que isso te contamine. Eu acho que isso é que é importante, porque o cuidador precisa de cuidado. Eu me lembro quando a minha mãe cuidou da minha avó, que também foi uma pessoa muito difícil no final da existência, o geriatra da vovó falava assim: meu filho, presta atenção porque o cuidador precisa de cuidado. Nunca me esqueci disso. Então, hoje você é a cuidadora da sua mãe, você também precisa de cuidado. Então, ao invés da gente pensar em mudar sua mãe, que é muito mais complicado, ainda mais nessa altura da vida, que tal fortalecer você? Você não acha melhor, não? Talvez você procurar uma casa religiosa que você se sinta bem, você, na medida do possível, cuidar da sua vida pessoal, da sua aparência, da sua saúde, fazer um exercício físico, você não se anular. O fato de você cuidar da sua mãe não quer dizer que você tem que se anular. Você sair para se divertir, sabe, em alguns momentos, não é abandonar a sua existência, porque quando o cuidador abandona a vida para cuidar de outro, é que ele se sente muito mal. E isso não é caridade, né? Porque cada um só dá o que tem. Se você não se abastece de energias boas, de alegria, como que você vai compartilhar isso para uma pessoa, né, difícil, como é o caso da sua mãe, pelo que você me descreve? Entende? Então, vamos cuidar do amor. Pensa nisso, gente. Quanto mais amor você tiver por você, pela vida, quanto mais luz você cultivar cuidando de si, mais paciência você vai ter com a sua mãe. E fique tranquila, todo o bem que você está fazendo a ela, mesmo que ela não dê conta, seja porque ela tem Alzheimer, Parkinson, outros problemas, demência, não importa. O inconsciente dela está guardando. Ela vai saber disso. Quando ela despertar no mundo espiritual, quando isso acontecer, ela vai saber. Na próxima existência, ela vai registrar que
você a amou, mesmo ela sendo difícil. Isso vai gerar nela uma gratidão tão grande que você vai ver que vai valer a pena todo o sacrifício que está sendo feito agora. Por isso, gente, o amor nos liberta, né, por mais difícil que seja. Então, resumo da história: cuide de você, não deixe de viver a sua vida e cuide da sua mãezinha com carinho, né, e o cuidado devido, para que com certeza a bondade divina reconheça em você uma trabalhadora do bem. Você pode ter certeza que não vai te faltar recurso. Segunda pergunta, gente, de hoje, também uma questão difícil, delicada, diz respeito a pessoas que questionam sobre a violência. Por que que determinadas pessoas sofrem tanto com violência? Não é? Por que alguém foi assassinado? Por que que isso acontece? Olha, eu me lembro de uma história, muitos anos atrás, né, que eu ouvi da boca do Divaldo, né, do nosso amado Divaldo, em uma palestra, em que ele contava que lá na Mansão do Caminho, que fica num bairro, né, pobre, em Salvador, quem não conhece, o bairro Pau da Lima, foi procurá-lo no final da palestra uma senhora, muito triste, amargurada, porque o filho tinha sido assassinado na frente dela. Veja só que situação complicada. E aí, ele diz que Joana de Ângeles aparece a ele, né, quando a mulher está revoltada. Como você quer que eu ame, tenha paciência, tenha fé em Deus, quando meu filho foi assassinado na minha frente? E ele tomou um susto. Então ele diz que Joana aparece e fala: meu filho, diga à nossa irmã que ela está de parabéns. Ele até brinca, né? Como é que eu vou dar parabéns para a mulher? Ela está me contando uma tragédia dessa? Diga que ela está de parabéns. Então Divaldo vai e fala: olha, Joana está aqui, minha filha, pedindo para ele dizer que você está de parabéns. E aí Joana termina: porque nessa existência, graças a Deus, ele pelo menos foi morto, não foi ele que matou. Porque nas outras existências anteriores era ele o assassino. E não foi isso que aconteceu pelo amor que a senhora teve por ele. Resumo da história: o esforço dessa mãezinha em cuidar do filho fez com que ele melhorasse moralmente. Infelizmente, não o suficiente. Ele acabou se envolvendo, né, no tráfico de drogas e a gente já sabe onde é que isso tudo dá, né, gente? Quando isso acontece. Mas, do ponto de vista espiritual, o que parecia ser uma vítima, na realidade era um resgate de si mesmo. Então, o que eu quero dizer? Por mais difícil que seja, pelo amor de Deus, nunca, em momento algum, vamos deixar isso claro, nós estamos justificando qualquer ato de violência, jamais. Né? Pelo contrário, Jesus é muito claro: o escândalo pode até ser necessário, mas ai da mão que produz esse escândalo. Então, é claro que nada ocorre ao acaso. Tenha certeza que todo esse processo que a gente, por hora, ainda passa, em algum momento no mundo espiritual, nós vamos entender o porquê. A bondade divina, gente, é muito perfeita, não é? Para permitir que a gente passe por situações em que se acha um propósito maior no meio disso tudo. Eu sei que é difícil a gente entender, principalmente quando é a família ou quando nós somos as vítimas da violência, mas agradeça a Deus por estar caminhando, porque o mal que nos faz mal não é o mal necessariamente que os outros nos fazem, é o mal que nós fazemos aos outros, né? Nunca se esqueça disso, né? A sua liberdade interior te ilumina e te faz mais feliz. Então, gente, que Deus te abençoe, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Lembrando, hein? Agora, domingo, a gente está terminando as inscrições para o nosso retiro espiritual. Então, se você tiver oportunidade de participar, quiser estar junto conosco, vai ser uma alegria ter você. E você sabe, esses retiros ajudam muito nas obras do Instituto Namastê, a sustentar toda a estrutura que a gente tem. E é uma forma também da gente mergulhar mais fundo, né, no autoconhecimento, na prática do bem. Então, a gente sai da correria do cotidiano, vai para um lugar muito bonito, medita durante 3 dias, temos as palestras, tem música da melhor qualidade. É uma forma de mergulho interior. Então eu sei que nem todo mundo pode, né? Acaba que nem sempre é acessível para todo mundo, mas se você puder e desejar, vai ser uma alegria te receber. Então, inscrições terminam agora no domingo, vai ser dia 12, 13 e 14 de outubro. Certo? Gratidão a vocês pelo carinho, pelo afeto de sempre, que Deus te abençoe muito e você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Você pode baixar nosso aplicativo IRM Oficial para você receber as pílulas no seu celular, se você ainda não baixou, e até breve, até muito, muito breve.